Namastê a todos, muita paz, muita luz, é um grande prazer estarmos aqui, utilizando esta tecnologia moderna, para que a gente possa entrar nos lares de vocês, para que a gente possa chegar de uma forma muito mais simples, essa nossa mensagem espiritual, chegando a todo o planeta. Nós temos aí ouvintes na Europa, nós temos ouvintes nos Estados Unidos que estão mandando seu filhinho para nós. Eu acho que isso é importante, nós procurarmos cada vez mais utilizar a tecnologia a serviço da luz, a serviço da espiritualidade. Ok? Então, vamos lá. O tema que nós escolhemos para esse início de nossas transmissões é a importância de um verdadeiro mestre e de um professor do caminho espiritual. Ok? Então, acompanhe comigo o raciocínio. Olha, antes de cada um de nós reencarnarmos neste planeta, nós estávamos no mundo espiritual, no plano espiritual. Acompanhe comigo aqui na lousa o raciocínio. Acompanhe comigo aqui, olha. Aqui está a superfície da Terra, as pessoas encarnadas, e vamos acompanhar nós no plano espiritual antes de reencarnarmos na superfície de nosso planeta, ok? Muito bem, vamos lá. Existia no mundo espiritual uma equipe de espíritos que nós chamamos de conselho kármico. Então, o conselho kármico é um grupo de mestres, né, que vai preparar a nossa descida. Então, esses mestres, esses mentores, esses professores já vão estudar aonde nós devemos descer, que cidade nós vamos reencarnar, que país nós vamos reencarnar, quem serão nossos pais, quem serão nossas famílias, quais as teias atáveis, kármicas que nós temos com o passado, com o tempo lá atrás. Ok? Então veja bem, o conselho kármico é aquele grupo de mestres superiores que coordenam a nossa experiência na Terra. Então esse grupo kármico vai preparar que lugar nós vamos descer no planeta. Ok? Se nós vamos descer na superfície de qual país, quem será a nossa família, se nós seremos pobres ou ricos. Ok, isso já é uma preparação de nossa jornada na Terra. Que tipo de experiências nós vamos vivenciar na Terra ao longo de nossa jornada espiritual? Isso já significa o quê? Isso significa exatamente o fato de nós estarmos ligados a mestres, ligados a seres superiores que estão nos orientando, coordenando a nossa jornada pela vida. Então, é inevitável nós temos que interagir, nós temos que procurar mestres e professores ao longo de nossa jornada, ok? É muito importante que nós compreendamos isso, que essa jornada espiritual, ela fará parte constante de nossas vidas. Então vamos agora pensar na reencarnação. Então nós descemos. Reencarnação. Ok? Então, nascemos, somos um bebezinho muito pequenininho ali. Então, em primeiro lugar, nós temos os nossos pais. Quem é que se lembra de nossos pais? Né? Quem é que se lembra de nossa mãe? Quando você é adulto, né, você não lembra mais de sua mãe. Quando você acha que está na jornada espiritual, no caminho espiritual, você não lembra mais de sua mãe. Aquela criatura que desde muito jovem te acariciou, te deu amor, te deu carinho, né? Te amamentou e foi ensinando para você as primeiras palavras,
os primeiros sons, ajudando você a dar os primeiros passos pela vida. A mãe é ou não é um grande mestre em nossa vida? Entendeu? Então, nossa mãe é um dos grandes mestres de nossa vida. É o início de nossa jornada na Terra, a nossa fragilidade, a nossa suavidade como ser, a nossa ignorância como ser. Então, a nossa mãe é aquela que nos acolhe, é aquela que nos apoia nos primeiros momentos de nossa jornada neste planeta. Eu vou mostrar para vocês que ao longo de nossa jornada nós temos muitos mestres, muitos professores. Negar isso é a maior de todas as ignorâncias. Em todos os aspectos, nós temos mestres em nossas vidas. Seres que nos auxiliam, seres que nos ajudam nessa jornada pela vida. Ok? Então veja bem, nós temos então que valorizar profundamente os nossos pais. Então, o nosso pai também vai fazer parte de nossa educação. Assim que nós começamos a ter consciência na vida, os nossos pais irão dar nossos primeiros conselhos, nossos primeiros ensinamentos. Por isso que no Oriente existe uma reverência muito grande aos ancestrais. Uma reverência muito grande aos pais, aos avós e toda a árvore genealógica que está lá atrás, que estão conectadas de alguma forma com a nossa educação, que estão conectadas de alguma forma com nossa maneira de viver neste mundo, com os nossos ensinamentos. Com certeza os nossos pais começam a dar as instruções primeiras sobre o certo, né, e sobre o errado. Cabe ao filho obedecer aos pais e compreender o caminho da lei, o caminho da ordem, ok? Então é muito importante que a gente tenha consciência e saber valorizar os nossos pais. Nos primeiros 3, 4, 5 anos de vida, até os 10 anos de idade, o nosso convívio familiar, a harmonia do lar, o carinho e o amor que nosso pai e nossa mãe nos dedica, nos trilhando nos primeiros passos pela terra, sabendo da nossa fragilidade física, da nossa fragilidade de saúde, acompanhando constantemente ali os nossos passos. O homem que não sabe valorizar os pais não entra no reino dos céus, como dizem os nossos grandes mestres. O indivíduo precisa primeiro compreender que para subir uma montanha, ele precisa se apoiar nas costas de grandes instrutores e de grandes professores. E sem dúvida nenhuma, o alicerce de nossa vida na Terra são os nossos pais. Ok? Então nós não podemos nos esquecer. Eu nunca me esqueço do meu pai. Meu pai ainda é vivo com 93 anos. Minha mãe partiu faz poucos anos, está no mundo espiritual, está ao nosso lado constantemente, nos olhando, nos observando, apoiando o nosso trabalho espiritual de onde ela está. Minha mãe sempre vem nos visitar aqui em casa espiritualmente, quando os nossos irmãos espirituais a trazem para o passeio. Então, gente, nunca a ligação é perdida. O amor que existe entre pais e filhos é eterno, transcende o espaço-tempo. Se você tem algum conflito hoje com teu pai, um conflito hoje com tua mãe, né? Saiba ser inteligente o suficiente para resolver isso. Resolva isso. Dê um jeito de tirar o seu orgulho, tirar o seu ego. Procure uma maneira de resolver isso, porque você tem muito dívidas com seus pais. Muitas dívidas. Ok? Você não pode atuar dessa maneira com teus pais. Pense nisso com carinho, nisso que eu estou colocando para vocês, ok? Muito bem. Muito bem. Vamos sair dos pais agora. Vamos ver uma outra linha de professores e mestres que vão ser importantes em nossa jornada pela vida. Vamos para a escola, né? Vamos lá para a escola.
Depois nós vamos entrar na parte espiritual, tá? Dá um tempinho aí, não fica ansioso não. Então veja bem, os nossos professores nas escolas. Vocês entendem que desde quando você vai lá no grupo primário, né? Hoje é o ensino básico fundamental, ou o pré-primário, como a gente diz, o jardim da infância, e tem aquela professorinha que te vai ensinar o começo da linguagem, né? Aquela professorinha que vai pegar na sua mão, vai te ensinar a escrever as letras, vai te ensinar o ABC. Não é verdade? Veja quanta dependência nessa vida você tem de seus professores e de seus mestres. Você não está aí onde você está hoje adulto por méritos pessoais. Não, derruba esse ego de você. Você faz parte de um conjunto de coisas, de um planeta. Você interage com muita gente. E todas essas pessoas são responsáveis por essa sua jornada, por esse teu crescimento, por esse teu acordar neste mundo. Então imagine aquela professorinha, lembra dela agora, ó, todos vocês se lembrem da professorinha lá atrás, que pegou na tua mão, que ensinou os primeiros passos de escrever, os primeiros números, a primeira conta de somar, de dividir. Eu lembro de todos os meus professores, desde o grupo primário até a universidade. Eu lembro de todos. E lembro de todos com carinho e com amor, porque em toda a minha vida eu soube respeitar esses meus mestres com maior amor e com maior carinho. Jamais na minha vida, olha, jamais na minha vida eu desrespeitei um professor em sala de aula. Jamais. No Japão existe um costume que o imperador japonês, todo cidadão japonês, a tradição japonesa fazia com que as pessoas, ao chegar diante do imperador, tinham que se curvar. E às vezes até se ajoelhar. Só existe uma pessoa no Japão inteiro que não se curva diante do imperador, porque o imperador não deixa. E ao contrário, é o imperador que se curva diante dele. Sabe quem é? O professor. No Japão, o imperador se curva ao professor. É a única figura que não se curva diante do imperador. E ao contrário, o imperador se curva diante do professor. Porque o grande valor que se dá aos mestres, aos professores no Oriente. Então vamos continuar. Tem o professorzinho do ABC, aí vai ter o professor do colégio, né? Aquele professor do colégio que vai ensinar um pouco de matemática, um pouquinho mais avançada, vai te ensinar, né, os primeiros passos no mundo mais avançado. Aí você está para entrar na universidade, né? Olha lá, você está às portas da universidade. Aí hoje em dia, né, a concorrência é muito grande, você vai ter que fazer um cursinho, né? Eu quero ver se, sem você fazer cursinho, você entra dentro de uma universidade. Principalmente uma universidade de alto nível, no Brasil, de alto posto, né? Se você consegue entrar numa universidade. Se você não tiver um bom instrutor, um bom professor, que te dê as dicas, que te ensine como passar no vestibular. Olha, eu trabalhei mais de 10 anos como professor de física e matemática em cursinhos de alto nível pelo Brasil. Mais de 200 alunos na minha frente em cada sala de aula. E nós tínhamos que nos desdobrar, nós tínhamos que ser artistas, teatrólogos, né, para poder ensinar com perfeição os alunos, para poder orientar os alunos. Porque é uma prova, é um teste difícil, essa competitividade de entrar numa universidade. O bom professor abre as portas. O bom professor é aquele que abre os caminhos para o aprendizado do aluno. E eu sei como dar importância a esse trabalho. Eu vi os meus amigos professores cansados de dar aula manhã, tarde, noite. Corria, viajava para outra cidade para dar
cursos em outras cidades, chegavam cansados, mas entravam na sala de aula, eles se transformavam em artistas, se transformavam em pessoas que com muito amor e carinho estavam ali dando um show de aula, um show de exercício para que eles pudessem, então o aluno pudesse ter maior aproveitamento no aprendizado. Então eu sei valorizar um professor, não porque eu sou um professor, não porque a minha vida inteira fui professor, não é por causa disso não, é por causa que eu também aprendi com eles. Eu amava o conhecimento. Quem ama o conhecimento ama os seus mestres, porque eles são os primeiros instrutores a te ensinar, a te orientar, a te dar luz, a te dar força. Ok? Então, entramos na universidade, estamos na faculdade. Ei, lá, hein? Então depende da faculdade que você escolher, né? Pode ser uma faculdade de medicina, uma faculdade na área de humanas, outra na área de exatas, na área das biomédicas. Tá lá. Escolheu um curso. Imagine se você não tiver um mestre para te ensinar medicina, né? Se você não tiver os seus professores para ensinar você a ser um cirurgião, né? Para você entender da biologia do corpo humano. Meu, sem um professor, cara, você não é nada. Você não vai ser nada nunca na vida. Tão maravilhoso você ter grandes mestres e saber valorizar esses grandes mestres na nossa vida. Tá? Se hoje você é um profissional, não importa a área que você seja um profissional, está trabalhando, nunca se esqueça desses seus professores, desses seus instrutores, desses seus mestres que estavam lá te apoiando e criando toda essa massa crítica dentro do seu interior, dentro do teu espírito, para que você fosse servir a nossa sociedade nos dias de hoje. Ok? Muito bem. Agora então, nós vamos falar, né, de nossa jornada espiritual aqui na Terra. Então vamos passar para o último ponto. Então, os nossos mestres espirituais. Muito bem. Então, muitos de vocês que estão assistindo nossas palestras, estão descobrindo agora nossas palestras na internet, estão interessadas pela jornada espiritual. Então veja bem, muitos não sabem por onde começar. Muitos não sabem o que fazer para se tornar um ser espiritualizado. Laércio, como despertar as minhas potencialidades psíquicas? Como me tornar um sensitivo, um médium paranormal? Como eu posso perceber o plano espiritual? Como eu posso dialogar com os espíritos? Laércio, como eu posso sair do corpo, fazer projeção astral à noite e perceber claramente que o meu corpo é um espírito, que o meu corpo é uma alma, que o meu corpo é um ser espiritual? Como fazer isso? Não é mesmo? Muito bem, então, qual é o meu conselho que eu dou a você? Vamos começar dando os primeiros passos na espiritualidade, né? Primeiro, vamos começar a estudar outras formas de pensamento. Aqui no Ocidente, todos nós conhecemos o cristianismo, não é verdade? O cristianismo, né? E o judaísmo cristão, né? Que é o Antigo Testamento. Então a base religiosa do Ocidente é o cristianismo e o judaísmo. Então eu aconselho você, comece a estudar o cristianismo a fundo, mas o cristianismo esotérico, o judaísmo. Para isso, às vezes, você vai precisar de um professor de cabala, você vai precisar de um teólogo, de uma pessoa estudiosa da Bíblia, que conhece a Bíblia com profundidade. Ok? Se você quiser conhecer a parte mais esotérica do cristianismo ou do judaísmo, você vai procurar um professor cabalístico, um professor da cabala, que vai te dar as primeiras orientações, os grandes mistérios, os grandes segredos, aquele que estudou em hebraico a Bíblia, coisa que você não sabe hebraico, nunca soube. Então você precisa desse instrutor, você precisa de um mestre que vai te iniciar na cabala. Mas vamos supor que você está sintonizado com o Oriente, e principalmente com a Índia,
não é verdade? Com o hinduísmo. Então você quer praticar yoga. Olha, professor, eu preciso praticar yoga, eu quero praticar yoga, que é uma grande ferramenta para o meu caminho espiritual. Não vai tentar aprender yoga sozinho não, sabe? Não vai fazer isso. É importante que você vá numa escola, se curve ao mestre. Ele está há anos praticando, ele está há anos estudando yoga, vivenciando yoga. Ele tem muito para te oferecer. Ele tem muito para te ajudar. Ele já aprendeu muito, ele vivenciou muito, já foi para a Índia às vezes. Você está entendendo? Então você precisa valorizar esse mestre espiritual. Ele vai te ensinar a filosofia indiana, ele vai mostrar livros para você ler, ele vai te orientar para que você não perca tempo, senão você fica nem bobo correndo na internet e vendo um monte de fantasia. Porque a internet está cheia de porcaria também, está cheia de fantasia, está cheia de ilusão, o cara fala que faz, mas não faz. Entendeu? Você vai estudar os 7 chakras, você vai estudar todo o hinduísmo clássico, vai estudar o Bhagavad Gita, com a orientação de uma pessoa, de um mestre, de um professor. É muito importante que você tenha esses auxílios na jornada. Você não precisa ser escravo do mestre, não é isso. Você não precisa ficar lá bajulando o mestre, aquela coisa, não, nada disso. O mestre, ele é importante para te dar a semente, te dar os passos, te dar uma orientação, ok? Te dar os primeiros exercícios, não é? Então, veja o quão importante é nós estarmos aprendendo yoga, nós estarmos aprendendo com os grandes instrutores de yoga do Brasil. Nós temos centenas de linhas de yoga. Aí você vai procurar, né? Laércio, eu quero praticar a yoga do Yogananda, né? A Kriya Yoga. Olha, vamos lá, vamos procurar um instrutor de Kriya Yoga, né? Eu já li o livro do Paramahansa Yogananda, achei fantástico, achei maravilhoso. Aquele jeito de viver, aquela filosofia. Então se conectou? Então vamos a fundo, vamos estudar. Vamos procurar um professor que está já há muitos anos nesse caminho, nessa jornada, que vai te dar os primeiros passos. Laércio, o que é os Hare Krishna, hein? O que é aqueles caras que ficam dançando, pulando na Avenida Paulista ou em todo lugar, aqueles com roupa indiana, tudo? Então, é mais uma linha de yoga. São praticantes de yoga da linha Bhaktivedanta Yoga, ou seja, yoga devocional, que aqui no Brasil é vulgarmente conhecido como os Hare Krishna, né? Então, você quer saber? Vai lá, procura os Hare Krishna, procura ir nos seus cultos, procura ir aprender com eles, vê o que eles oferecem. Você vai ver que interessante, quanta coisa. Eles têm palestras, eles têm aulas, eles têm um templo muito bonito aqui em Pindamonhangaba, né? Na serra, nas montanhas, chama Nova Gokula, um lugar maravilhoso para a gente fazer um passeio, passar um fim de semana, participar dos cultos, das palestras que eles oferecem lá. Então o buscador espiritual, ele vai fazer uma jornada em busca da espiritualidade. Laércio, mas eu gosto de coisas da China, sabe, eu gosto de artes marciais, né? Eu gosto de artes marciais. Será que as artes marciais não pode ser um caminho espiritual? Claro que pode, óbvio. Opa, sem dúvida nenhuma, né? Então você vai praticar nas artes marciais, pode praticar o Kung Fu, né? Principalmente o Kung Fu do mosteiro Shaolin, que é um Kung Fu exatamente conectado com a jornada espiritual. Você vai poder praticar o Tai Chi Chuan, né? Que é uma arte marcial totalmente harmonizável, suave, leve, que pode ser focada na espiritualidade. E é claro, na China você tem o taoísmo, né? Você tem o taoísmo, você tem os grandes mestres do taoísmo, você tem Lao Tzu com o seu famoso livro Tao Te Ching, você tem Xuanzi, os grandes mestres, você tem o livro do I Ching, você tem todo o conhecimento da acupuntura, da medicina chinesa, você tem tudo isso ao seu dispor. E você pode fazer um curso de acupuntura, você pode fazer um curso de Tuiná, você pode fazer um curso de Douyin, você pode se inteirar do pensamento chinês, né? Você pode pegar o livro do Tao Te Ching, estudar, procurar mestres taoístas que podem te ajudar no caminho, a desvendar os primeiros conceitos, a entender a filosofia taoísta.
Eu sempre dei cursos de taoísmo, budismo, hinduísmo na minha escola. Ok? Então é importante você ir lá, aprender os primeiros passos, entender os conceitos ocultos que estão por trás da mensagem desses grandes mestres. E é óbvio que você vai precisar de um professor para isso. É óbvio que você vai precisar de um mestre de Kung Fu, um mestre de Tai Chi, né? Um mestre em filosofia taoísta, em filosofia oriental, para te dar os primeiros passos, para te orientar nesta jornada. Ok? Ah, Laércio, eu gosto de arte japonesa. Nossa, beleza. Então você vai se identificar com o Zen budismo. Olha só, né? Você vai se identificar com o Zen budismo. Você vai se identificar com a Seisho no Ye. Vai depender da sua personalidade. Mas sempre você vai ter que buscar. Você vai ver, você vai lá, assiste uma palestra, assiste um curso, participa de um curso. Ok? Você tem que entender que da mesma forma que todos os dias você vai num restaurante, você paga uma comida, você paga um almoço, você paga um jantar, você paga um lanche na lanchonete. O teu espírito também precisa de alimento. O seu espírito precisa se alimentar de todas essas coisas. E aí, quando você vai por alimento espiritual, você também tem que aprender a pegar R$10, pagar para o professor, valorizar o trabalho que ele está fazendo. Porque da mesma forma que o cozinheiro prepara a comida para você se alimentar e você vai lá, paga no restaurante para almoçar, 30, 40 reais, dependendo do restaurante, tem gente que, né, eu já vi político aí pagando mais de 3 mil reais no restaurante. Lá na França, aquela coisa toda, né? Você tá entendendo? Então, agora por que você também não pode pegar um pouco do seu dinheirinho e pagar para o seu professor, pagar para o seu instrutor, valorizar aquele trabalho que ele está realizando para você? É muito engraçado, o mundo material é muito engraçado porque quando você vai no supermercado, você compra um objeto, você paga, você vem com aquela sensação, eu comprei, o objeto está aqui, né? É uma coisa material. Mas quando você vai numa aula e você paga uma palestra, você paga um curso, você não sai com nada material debaixo do braço. Então as pessoas se sentem vazias, elas se sentem, poxa, eu não comprei nada. Isso é o grande erro que você está cometendo. Porque o professor, ele te vende um produto, ele te vende um alimento, mas o alimento que está aí dentro de você, da tua alma, ele colocou dentro de você. Você se alimentou. Da mesma forma, quando você come, teu prato fica vazio. Né? Você vai embora, você não tem a sensação de que está levando algo, tá? Mas está dentro da sua barriga. Mas o alimento espiritual é aquele alimento que está dentro da sua consciência, dentro do teu coração, dentro do teu ser. O professor, então, ele vende um produto invisível para você. Ele vende um produto imaterial para você. Então é por isso que a maioria das pessoas não valorizam o professor. Acha que ele tem que vender de graça esse conhecimento. Acha que ele tem que dar de graça essa coisa. Não é bem assim, não. O professor dá de graça se ele quiser. Se ele achar que o aluno merece. Porque ele está trabalhando como qualquer outra pessoa. Ele estudou muito como qualquer outra pessoa, como um médico, como um engenheiro, como um matemático, como um físico, como um dentista. Ele praticou Tai Chi, Kung Fu a vida inteira, se esforçou para isso, para depois ir lá te ensinar, pegar na tua mão, te dar os primeiros passos de Tai Chi, te dar os primeiros passos no Kung Fu, no Shaolin, né? E aí? Então, também nós precisamos entender a valorizar esses mestres. Esses mestres têm um feeling muito importante. Né? Então veja bem, olha, nós estudamos todas essas linhas e todos esses caminhos são muito mais facilmente trilhados quando você tem um professor, quando você tem um grande mestre a te orientar. Eu tive tantos mestres na parte oriental, tive professores que me ensinaram aula de acupuntura, eu tive professores que me ensinaram massagem, eu tive professores que me ensinaram os primeiros passos no Kung Fu, os primeiros passos no Tai Chi Chuan, professores que me ensinaram yoga, e eu lembro deles até hoje. E, através da minha mediunidade, agora nós vamos entrar nesse detalhe, através da minha mediunidade, ao meu lado, sempre estão os espíritos. Agora, os mestres realmente espirituais, aqueles que estão fora da matéria, aqueles que estão em outra dimensão da realidade. Então, esses mestres,
fazem parte do meu treinamento interior. Esses mestres, através de sua sabedoria, né, têm orientado a minha jornada espiritual ao longo de todo esse tempo. E eu, como médium, como sensitivo, eu organizo reuniões em meus trabalhos, reuniões espirituais onde eu canalizo, eu incorporo esses mestres para que ele próprio possa, através da minha mediunidade e do meu corpo, ensinar as pessoas que estão sentadas no círculo, estão sentadas na roda, estão com dúvidas, fazendo perguntas sobre a orientação de sua vida. Então veja, a mediunidade sempre foi uma grande ferramenta no Brasil e em outros lugares do mundo para trazer os mestres de outras dimensões da realidade, trazer os mestres do plano espiritual para abrir uma porta e ensinar a humanidade sobre esse outro lado da vida, sobre essa natureza espiritual que existe em outras dimensões da realidade. Hoje nós chegamos num ponto, pessoal, nós chegamos num ponto da espiritualidade planetária que nós estamos agora recebendo orientação de mestres das estrelas. Olha só, de mestres do espaço, aquilo que a gente chama de extraterrestre, né? Entende? Então nós temos na linha da ufologia os chamados paracontactados, né? Os paracontactados. Esses paracontactados são todos os indivíduos que contataram inteligências extraterrestres através de suas faculdades psíquicas, através de suas faculdades paranormais, entendeu? E trazem mensagens de instrução, trazem orientação. Assim como o meu trabalho, eu fiz isso durante muito tempo. Então eu também tenho mestres extraterrestres. Eu tenho um grande número de seres que caminham ao meu lado, assim como os espíritos, assim como os mestres orientais, assim como espíritos brasileiros também caminham ao meu lado e me orientam o tempo todo. Então, vocês estão entendendo que é inevitável você abrir os olhos e perceber que tem uma porção de mestres ao seu lado. O verdadeiro sábio é aquele que percebe quantos e quantos mestres tem ao seu redor no dia a dia. É o gato, é o cachorro, é o pássaro, são as flores. São todos esses seres que estão aqui nos auxiliando. Se você tiver bons olhos, você aprende com ele. Quantos mestres Shaolin não aprenderam observando os animais? Quantos mestres não imitaram os animais para produzir a forma e os movimentos do Tai Chi Chuan? Então, o bom sábio é aquele que vê mestre em todas as coisas. Vê o mestre no ar, vê o mestre nas estrelas, vê o mestre nas plantas, no riacho, numa formiga que passa. Se você tiver bons olhos, você saberá aprender com tudo isso que está à sua volta. Porque nós somos alunos nessa jornada da vida. Nós somos sempre eternos discípulos nessa jornada pela vida. Vai chegar o momento que você vai fazer o papel de professor. Você vai fazer o papel de orientador. É inevitável na nossa vida aprendermos e é inevitável ensinarmos. Esta é a ordem natural das coisas. Ok? Então, basicamente é isso que eu queria transmitir para vocês. Eu queria deixar bem claro esta ideia. Acompanhe comigo essa ideia, que eu quero mostrar para vocês até que ponto um professor pode fazer parte de nosso caminho espiritual, pode fazer parte dessa nossa jornada pela vida, né? Então eu tenho um último toque para dar para vocês aqui, importantíssimo, né? Nesta jornada. Então veja bem. Então, imagine o seguinte, que você mora numa cidade, tá? Está aqui uma cidade, você está lá, você mora nessa cidade. Imagine que muito distante da sua cidade, mas lá no alto de uma montanha, se encontre o livro da sabedoria suprema. Esse livro é um livro entre aspas, tá? Presta bem atenção. Não é algo real, material, não, é subjetivo. Então, está lá o livro
da sabedoria suprema, que ao abrir suas páginas e lê-lo, você praticamente se ilumina e transcende. Mas a jornada é muito longa até essa montanha. Então o que você faz? Você pega um carro, né? Você sobe naquele carro lá com a rodinha, e vai dirigindo ele até o sopé da montanha, porque daí a estrada acaba. Olha só, a estrada vai acabar. E você tem que descer do carro, e agora essa jornada aqui vai ter que ser a pé. Você vai ter que subir a pé, com dificuldade, até você chegar então no topo da montanha, para se saciar com o livro da sabedoria. Então veja bem, nesta jornada aqui, o carro simboliza a sua mente, simboliza tudo o que você aprendeu com seus professores. Então, olha, até esse ponto aqui, todos os seus professores vão te orientar, vão te ensinar, tal. Mas a partir deste momento, você está sozinho, é aquela jornada que você vai para dentro, sabe? Aquele mergulho interior profundo através de uma meditação, através de um insight, de uma experiência interior. Então, aí você abandona a sua própria mente, abandona e começa a subir a montanha numa jornada interior. Mas é inevitável seus mestres e professores para te levar até esse ponto da jornada. A partir daí sim, todos nós estamos sós, todos nós temos que subir essa montanha sozinhos, sem os nossos professores, sem os nossos instrutores, sem ninguém. Até chegar então no desvendar e no despertar de nossa própria consciência espiritual, que os mestres chamam de iluminação. Ok? Então é isso. Namastê, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz a todos.